Cara, eu vou falar aqui, eu acho que o Vitor botou ele lá em cima, mas, mano, foi uma decepção, assim, tamanha. Até porque a primeira vez que eu ouvi falar mais, né, que eu comecei a ver o hype em volta dele, foi quando ele saiu num draft na 8 pros Falcons, no mock draft, no caso, né, óbvio. E aí eu falei, pô, vamos ver aí qual é a ideia e tal, porque, né, começou a ser vinculado, sair no top 10 e tudo mais, e, cara, ué, eu nem falei que... Enfim, Não é o esse? Vitão já... É ele. Mas, enfim, o... Cara, o Lucas Van Ness, assim, eu comecei vendo os jogos, né? A gente sempre tenta ver os snaps do jogo ali e tal, para ver a participação não só em jogadas que o jogador efetivamente fez um tackle e tal, mas participou no geral. E, cara, eu fiquei assim, não vi nada demais. Aí eu fui ver os highlights e, assim, o que eu vi, cara, nossa, me decepcionei muito, mano. Assim, não sei qual vai ser a opinião do Vitor. Eu acho que pelo tamanho e pelo frame desse jogador aí, que é o Lucas Vanés, acho que o Vitor deve ter se animado, mas, cara, eu não gostei muito, assim, achei. Tipo, não é só que eu não gostei, mas eu achei que. Eu acho que ele pode ser melhor até se ele jogar no interior da linha defensiva, cara. Ele, como Ed, eu não vi nada que se destacou assim, falando, cara, eu quero muito esse cara no meu time. Olha essa jogada agora. Ninguém bloqueou ele, pô. Tipo assim, maneiro. O sec tá lá feito, derrubou, mas assim, o cara vai livre, entendeu? A grande parte da produção que eu vi do Vanelli, assim, foram jogadas tranquilas, em que a linha ofensiva dormiu e ele foi para cima. E ok, tá legal, fez o que tinha que fazer. Mas, cara, sinceramente, assim, não gostei muito. É, apareceu um lance dele ali com o CJ Stroud, né? Foi contra o Ohio State. Cara, se você for ver o resto desse jogo, ele não faz nada. Não faz nada. Tipo assim, tem um sec dele ali no CJ Stroud, que o CJ Stroud não vê ele chegando, ele até cai antes, aí o CJ Stroud, né, dá mole a ponto de não ver que ele tem tempo de se levantar e aí ele vai lá e derruba o CJ Stroud e tal. Isso daí é um lance que a gente está vendo agora ele bloqueando um punch, que já é um atributo mais interessante, mas também assim, não tem como querer botar o cara na primeira rodada por causa disso. E aí você vai ver o jogo contra o Ohio State, e por que eu tô frisando isso? Porque quem são os tackles de Ohio State? É o Perry Johnson Jr. e o Dwan Jones. São dois tackles que estão projetados para jogar na NFL. O Perry Johnson Jr. pode tranquilamente ser o primeiro tackle do board e o Dwan Jones pode tranquilamente sair no final da primeira rodada. Então, cara, você vai ver ele jogando contra jogadores do nível da NFL, né, que são esses dois que eu citei, e ele não faz basicamente nada, cara. Ele não consegue se criar. Além disso, ele tem a mesma questão do Nolan Smith, que é não ter jogado muito no college. A questão dele foi porque a Iowa tem um sistema de os jogadores que estão há mais tempo têm prioridade para jogar mais, independente de quem é melhor, e que, enfim, não entra na minha cabeça, mas vai lá. E ele realmente ele se destaca comparado aos outros jogadores de linha defensiva de Iowa. Ele realmente tem essas qualidades, ele tem os atributos físicos legais para o NFL. Mas, sinceramente, para mim, ele é uma jogador de segunda rodada, cara. Eu entendo o hype em volta dele, a questão atlética e tudo mais, mas no geral, cara, assim, eu achei um jogador muito fraco para querer colocar em top 10, cara. Assim, eu acho que como segunda rodada ele é uma excelente aposta, um porte físico maneiro e tal. O pessoal, né, fala que o estilo de jogo dele lembra um pouco do Greg Rousseau, eu já discordo nisso aí, mas, enfim, dá para entender um pouco a comparação por causa do tamanho dos dois. Mas, assim, eu o que é legal no Van Ness, assim, para o time que for atrás dele, ele tem a versatilidade de conseguir jogar também no interior de linha defensiva. Eu acho até que seria uma aposta melhor nele, cara, ele não ficar como edge rusher apenas na NFL. Mas no geral, cara, eu não gostei tratando-se de um jogador que está projetado para primeira rodada. Se a conversa dele tivesse como segunda, terceira rodada, eu acho que estaria excelente ali o range dele. Mas um jogador que o pessoal tá falando aí top 10, top 8, até para os Lions na 6 eu já vi ele saindo em mock draft, cara. Tipo, para mim não é isso. Eu também não vejo potencial, também não vejo ele melhorando muito. Eu acho que o jogo dele é muito simples, né? Eu não achei a técnica nada de outro mundo e, cara, para mim foi o meu quinto e no geral foi uma decepção, mano. Não tô falando que é um jogador ruim, claro que não, né? Senão não interessa não falar aqui, mas eu projetando ele para a NFL, assim, né? Pensando no futuro, eu já acho que
ele vai ser um jogador de rotação, que ele pode sim vir a ser um bom jogador, mas não é um jogador que eu acho que vai para o Pro Bowl, não é um jogador que eu acho que vai quebrar a liga assim. E, tipo assim, espero estar errado, né? Principalmente se ele vier para os Falcons. Né? Não é legal ficar aqui vindo falar mal das pessoas, mas, cara, eu não gostei, porque eu vi não me agradou, né? Como torcedor, assim, cara, eu acho que falta alguma coisa ali. No geral, eu acho que ele tem muito a melhorar ainda. Então, a mesma coisa que eu falei com o Nolan Smith, acho que o time que pegar o Lucas Van Ness, eu acho que não tem que ser um time que precisa tapar buraco na posição, tem que ser um time que já tem a posição estabelecida e que está podendo apostar ali num projeto e tudo mais. E eu, cara, eu sendo contrato na 8, eu me afastaria legal do Van Ness. Eu não acho que ele é um jogador com esse potencial todo, com esse teto, né, que a gente fala, esse teto todo. Eu acho que ele é ok, eu acho que ele pode vir a ser bom, mas eu acho que na 8 ele não vale o risco de maneira nenhuma e nem na primeira rodada, cara. Assim, eu acho que ali, começo de segunda, para ele estar mais do que bom. Eu sei que ele vai sair antes e tal, mas é a visão que eu tenho dele, cara. Enfim, é isso. Cara, você falou, pô, você matou aí várias coisas. O primeiro jogo que eu fui ver dele, né? Eu acabei até dando azar, digamos assim, nesse sentido. Foi um corte do jogo contra o Ohio State. E, cara, ele foi completamente dominado pelo Dawan Jones e pelo Paris Johnson, assim, completamente. É papo de não conseguir nem apressar o passe do quarterback, quem dirá sacar ele. É um cara de um movimento só hoje, que é o Bull Rush, é um cara que vai na força bruta, né? Um cara de acho que mais de 120 quilos, vou até pegar certinho aqui. Só um minuto. Isso, quase 123 quilos, 1,95 m, então tem as métricas físicas para a NFL para ter sucesso. Cara, essa versatilidade interior, exterior, eu não sei se eu concordo muito. Eu acho que ele é um cara de interior. Eu não sei se ele hoje ele é um edge. O que eu falei, acho que a única coisa que eu discordo de você é que a parte dos pass rush moves, eu acho que ele pode aprimorar isso, porque para mim hoje ele não tem nada. Então eu acho que ele pode ser mais refinado tecnicamente, aí sim, quem sabe isso permita ele jogar no exterior, mas para mim hoje ele é um cara de interior de linha. Para o tamanho dele, eu achei que ele não foi tão bom contra a corrida quanto eu esperava. Eu esperava que, falei, bom, beleza, como apressador, esse cara não é tudo isso, mas com a envergadura dele, o tamanho dele, ele vai conseguir ocupar bastante espaço no jogo terrestre. Mas, cara, é o meu quarto colocado. A gente inverteu aí o quinto e o quarto, mas acho que a gente está de acordo que esses caras estão, para mim, um degrau abaixo dos outros três que a gente vai falar aqui. Com certeza. É um cara de primeira rodada, mas eu penso muito, por exemplo, ano passado. É claro que cada draft aborda diferente, tem prospectos diferentes, mas você vê um cara igual o Karlaftis, né? Que ano passado saiu na 28 para os Chiefs. Para mim, era um prospecto bem melhor do que o Lucas Van Ness. Assim como o Nolan Smith é um cara que eu não acho que sai do top 20, porque a NFL vai gostar mais deles do que a gente imagina, vão ter outra visão do que eles podem ser utilizados lá. E, cara, eu acho que é isso. Acho que você falou tudo, Thiagão, sobre a rotação lá, ele não ser titular em Iowa por ser novo e tudo mais, por não ser um senior, né? Então acaba sendo. Você acabou matando aí tudo que tinha para falar dele. Para fechar. E eu falei, aquele mock draft que eu vi ele na 8 para os Falcons, né? Logo, cara, não foi só um, não, viu? Então, e foi o do Daniel Jeremiah, que é para quem não sabe, né? Eu imagino que a maioria que escuta a gente conheça, mas enfim, Daniel Jeremiah trabalha para a NFL Network, né? Ele tem o podcast dele também, né? Assim como a gente. E, mano, ele é simplesmente referência, assim, em draft, né? Ele já foi scout para mais de um time, se não me engano, já trabalhou no front office dos Ravens, com certeza. E é um cara que sabe muito, e não só ele sabe, como ele também tem muito contato com os times e tal. Então, quando ele fala alguma coisa, a gente realmente vê as apostas mudando, a gente vê as odds mudando para a posição de jogador ali. E o Lucas Van Ness foi um que eu senti isso acontecendo, porque até ele aparecer na 8 para os Falcons, assim, no mock draft do Jeremiah, eu não tinha nem visto ele na primeira rodada, para ser sincero. Então, foi um nome que apareceu, né, que uma coisa positiva, né, que a gente pode falar é que o valor dele foi subindo durante o processo do draft, né, isso é sempre
algo bom de se ver, mas eu, particularmente, cara, eu acho que ele aposta, eu acho que assim, pode ser que pague dividendos ótimos aí para o time que draftar, mas eu, de novo, eu ia manter afastado. Na 44, obviamente, eu acho que vale, né? Como eu falei aqui, jogador de segunda rodada. Mas, cara, sinceramente, eu na 8, cara, eu não estaria nem cogitando assim o Vanessa. Eu acho que seria muito desespero, ainda mais, né, a gente que já viu aqui outras posições, eu acho que, pô, mesmo saindo, pô, 7 jogadores assim, que o Falcons queria muito antes, eu acho que ainda assim vai ter gente para escolher na frente dele. E é aquilo, cara, eu não vejo muito no Vanessa, mas não estou falando que ele não possa ter uma carreira boa na NFL. Eu só acho que ele tem sido. Ele sim, eu posso falar, cara, eu acho que ele está sendo superestimado. O Nolan Smith, eu entendo que o pessoal tem falado dele, até porque quando o pessoal vai falar dele, por mais que falem muito bem, o pessoal já fala com as ressalvas. O Lucas Van Ness, o pessoal tá falando como se já fosse estrela, É porque cara, eu acho que estão projetando muito o teto do eu não Van vejo. Ness, o que eu acho um erro. Eu acho um erro você É, draftar pensando só no teto. Acho que o piso tem que ser considerado um pouquinho nessa, né, nessa equação, porque não é um quarterback, não é um cara que vai ficar sentado o primeiro ano inteiro para daí virar titular no segundo ano, sabe? É um cara que já tem que fazer, já vai fazer parte do seu time a partir da semana 1 como calor. Para fechar aqui, né, nos 13 jogos, até que o Thiagão comentou e reforçando, né, outro ponto importante, ele só tem 27 jogos no college, né, no primeiro ano ele foi red shirt, então ele foi reserva, ele não participou da temporada, e em 2021, 2022 ele não foi titular em nenhum desses jogos, como o Thiagão falou, aquela parte do senior lá, de ser titular ou não. E nesse último ano ele teve em 13 partidas 38 tackles, 11 tackles para perda de jardas e 6 sacks e meio, além de 2 punts bloqueados no mesmo jogo. E também foi segundo time da conferência dele, que é a Big Ten, além de liderar o time em tackles para perda de jardas e em sacks também. Então, um cara que até teve uma relativa produção aí, mas eu acho que, concordo com o Thiago, estou superestimando um pouquinho ele, estou pensando muito no teto e não em como ele vai chegar já para a NFL.